Meu pai queria que a gente tivesse responsabilidade desde criança. E eu sempre fui muito caxias com o horário exatamente por causa disso. Porque desde a escola, né? Quando a gente entrava na escola, 10 para as 7 era o momento da gente chegar na escola. E o sinal tocava às 10 para as 7. Entrávamos e quando era 7 horas em ponto, o portão fechava. E depois que os portões se fechavam, ninguém entrava mais. Então, 10 para as 7, esses 10 minutos eram os minutos de tolerância, né? Então, às 10 para as 7, abria-se os portões, 10 minutos de entrada para o colégio, e 7 horas ninguém entrava mais, depois que os portões se fechavam. Bom, mas voltando lá à questão, né? Então, meu pai fez cocadas para a gente vender, eu e meu irmão. Só que a gente saía para vender e voltava com tudo para casa. Num tabuleiro de alumínio grande, coberto com um pano de prato limpinho, branquinho, que a minha mãe preparava, né? E a gente voltava com tudo para casa. Aí meu pai dizia: olha, você não conseguiu vender nada, o que aconteceu, né? Aí a gente: ninguém quis, pai, ninguém quis comprar. Não, mas tem que oferecer para as pessoas, tem que fazer oferta. E talvez por timidez, né? Aquela coisa de criança. Na verdade, eu nunca fui um bom vendedor. E foi assim. Da segunda vez, papai montou uma barraquinha de doces para a gente. Ele, especialmente, começou a trabalhar nessa barraquinha. Depois ele passou para a gente trabalhar também, para ganhar responsabilidade. A gente tinha horário para chegar, tinha horário para sair. Então, era uma coisa bem organizada, né? E foi ali naquela barraquinha de doces que eu fui descoberto, porque a maneira da gente tratar os fregueses, atender, eu fazia imitações de radialistas, inclusive do locutor das Casas Sendas, né, o Carlos Henrique, que fazia as promoções das sendas, muito famoso na televisão na época. Na televisão e no rádio, né? E falava com aquela voz: hoje nas sendas tem café Sendas, açúcar União, por um precinho que duvidamos que alguém venda mais barato. Eu ficava ali. Aí passou certa vez o seu Gumercino, um homem que passava praticamente todos os dias ali, que era caminho para a casa dele, e ele observava. Uma vez ele parou e disse: olha, você tem uma voz legal, uma voz boa, você não quer ser um locutor? Aí eu falei assim: locutor? Como ser locutor, né? Aí ele falou: eu tenho um amigo meu, seu Zezinho do alto-falante, eu vou te apresentar a ele, você quer? Eu quero. E ele me apresentou o seu Zezinho. Seu Zezinho disse: você quer gravar alguns comerciais para a gente fazer um teste com você? Eu falei: sim, eu quero. Então vai lá amanhã, 7 horas da manhã, para você gravar algumas coisas. E foi assim que eu gravei. Procurei seu Zezinho, cheguei lá às 7 horas da manhã e gravei alguns comerciais em letras escritas à mão, né? Os textos do seu Zezinho eram todos escritos à mão. Eu até pedi para ele para passar a limpo na minha letra para poder não errar na hora de ler, né? E eu gostava muito de ler, eu tinha uma boa leitura. Na escola, a professora sempre pedia para eu ler em voz alta e todo mundo se admirava da forma como eu lia os textos. E eu lia bem, relativamente bem. E para gravar comerciais, a boa leitura é importante para você ter dinâmica, né? Então eu passei a limpo as letras do seu Zezinho e gravei todos os comerciais que ele tinha, eu gravei. Aí nesse dia eu fui para casa, almoçar tal, e voltei para a barraquinha de doces. De bicicleta, passei no centro de Austin e comecei a ouvir o que estava sendo tocado nas caixas de som, nos postes, né? As caixas de som eram colocadas nos postes da rua e eu ouvia a minha voz. Era a minha voz que estava saindo no ar pelas caixas de som. Eu fiquei admirado. Eu disse: poxa, eu gravei hoje de manhã e agora já está no ar. Eu acho que ele me aprovou. Aí eu não resisti, passei lá no serviço de alto-falante. Eu falei: ô, seu Zezinho, tudo bem? E aí, deu certo a gravação? É, deu certo sim. A partir de hoje,
você pode trabalhar comigo. Aí eu comecei a trabalhar com o seu Zezinho. E como é que ele me pagava? Ó, eu não posso te pagar salário. Vamos fazer um combinado aqui. Você vai fazer as cobranças dos comerciais para mim. Todo mês você faz a cobrança. Você vai nas lojas para cobrar a propaganda. Daí eu saía com os recibos já preenchidos, né? Com os valores que os clientes tinham que pagar. Eu ia de loja em loja para fazer a cobrança e recebia o dinheiro e entregava para o seu Zezinho. E no momento que eu entregava o dinheiro para o seu Zezinho, ele fazia a conta na mesma hora ali e me dava. Me dava 20% da cobrança, né? Do valor que ele recebia mensalmente pelos comerciais. Então foi assim que ele me pagou. E dali eu fui para a gravação de comercial de rua, J. Machado Publicidade, e depois fui para o rádio, Rádio Solimões. E a Rádio Solimões aconteceu em 1989. Em 1987 eu comecei no serviço de alto-falante. Em 1989 eu já estava no rádio, começando no rádio, como locutor noticiarista. Eu posso contar essa história, né? Como aconteceu. Mas ainda falando do serviço de alto-falante, isso não interferiu no meu trabalho na barraquinha de doces que meu pai montou para mim, porque o trabalho do seu Zezinho eram trabalhos de gravações, né? E não tinha gravação todo dia. Meu compromisso maior era no dia das cobranças. E quando eu fazia cobrança, eu recebia também a comissão que ele tratou comigo. Eu estava disposto, disponível a qualquer momento de gravar os comerciais, não importava a quantidade de comerciais, eu estava à disposição para gravar. Meu pai ficou feliz com isso. Inclusive, nessa época, ele trabalhava numa loja de materiais de construção como vigia. E um dia ele me disse, né? Um dia eu vou te ouvir no rádio de verdade. Um dia eu vou ouvir você no rádio de verdade. Meu pai me deu muito apoio. Inclusive, quando surgiu uma vaga num supermercado de locutor, em Austin mesmo, supermercado Vista Alegre. Eu cheguei para o gerente da loja, fiquei sabendo que estava precisando de locutor. E o gerente falou, ó, o locutor aqui tem que ter um microfone. A loja não tem microfone, então você teria que ter um microfone para vir aqui fazer o teste. Eu cheguei em casa e falei com meu pai, estava esperançoso, né, em ser locutor também no supermercado. E eu falei com meu pai, puxa pai, surgiu uma vaga de locutor de supermercado, no supermercado Vista Alegre, e tem que ter microfone para fazer o teste lá. Meu pai ouviu e ficou quietinho, não falou nada. Aí ele saiu. Saiu, quando voltou para casa, chegou com um embrulho na mão, bem, tamanho considerável, né? E chegou e entregou para mim. Entregou aquele embrulho. O que é isso, pai? O que é isso? Ele, abre aí. E quando eu abri, era o microfone. Era o microfone que ele foi quietinho comprar para mim, mas não tinha uma loja especializada em microfones lá. Não tinha. Ele comprou numa loja de ferragens que tinha ali, além de rádios, aqueles radinhos a pilha, tinham microfones, mas era um microfone de plástico. Era aquele tipo de microfone de brinquedo. Mas era um microfone que funcionava. Era um microfone que funcionava. E eu fiquei muito feliz com aquele microfone. Em casa tinha uma caixa de som Giannini, que era usada na igreja. Pluguei o microfone na caixa e o microfone tinha um som muito bom. E